No primeiro momento da aula, a gente falou sobre os princípios relativos aos recursos. Não perdeu. Apresentei para vocês algumas particularidades, alguns pontos, algumas situações que ficaram dissonantes na jurisprudência, na doutrina, algumas questões particulares. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo. Se alguém tiver com alguma dúvida da primeira parte, quiser se manifestar, esse é o momento. Se vocês quiserem, eu estou à disposição. Alguém tem alguma dúvida? De alguma coisa, algum ponto? Alguma situação que queira expor? Aqui no nosso chat aqui, eu não sei se vocês viram, eu postei a decisão da Corte Interamericana que eu havia comentado com vocês no caso Mohammed versus Argentina. Atentem-se ao capítulo, deixa eu só confirmar aqui, ao capítulo 7 da sentença, que trata precisamente da questão relacionada, que é uma decisão muito extensa, então o foco do nosso trabalho, do objetivo que eu preciso de vocês, de atenção de vocês, é para esse capítulo 7, que fala da questão do duplo grau de jurisdição, que é ofendido quando não há a possibilidade do réu vir a recorrer, quando não tiver uma possibilidade de um recurso ordinário, tá bem? Voltando, então, à teoria geral dos recursos, para que a gente possa falar de recurso, a gente tem que pensar que o recurso, assim como qualquer instituto, ele deve obedecer a alguns requisitos, né, alguns pressupostos. O desatendimento a esses pressupostos recursais, eles fazem com que o seu recurso não seja admitido, o que não tem nada a ver com provimento. A não admissão do recurso significa que o mérito nem vai ser analisado, que o tribunal sequer vai avaliar aquilo que você está colocando como argumento, diferentemente da admissibilidade. Caso ele seja admitido, não significa que ele vai ser provido. O tribunal simplesmente vai receber o seu recurso, vai falar ele cumpre com os pressupostos recursais, e agora eu vou dizer se ele tem fundamento para a reforma da decisão ou se não tem fundamento para a reforma da decisão. Isso é importante a gente saber diferenciar, é claro que vocês já sabem a diferença disso, mas para a gente identificar qual que é a decisão que vai se estabilizar. Se não houver recurso, ou se o recurso não for conhecido, a decisão que se estabiliza é do tribunal ACO, aquele que proferiu a decisão recorrida. No entanto, se o recurso ele é conhecido, mas não é provido, a decisão que se estabiliza é do tribunal ad quem. Isso é muito importante quando a gente fala de habeas corpus, por exemplo, porque é isso que vai definir a competência daquele julgamento. A gente precisa ver qual foi a decisão estabilizada e, a partir daí, definir qual vai ser o tribunal competente para julgar aquela determinada ação de impugnação, autônoma de impugnação. Muito bem, e quais seriam esses pressupostos? O que eu preciso para que o meu recurso seja conhecido? Repetindo, não provido, conhecido. Primeiro, tem que haver o cabimento. Falamos sobre isso um pouco antes. Eu não posso inventar um recurso. Às vezes, a lei não prevê um recurso específico, e agora a gente tem alguns subterfúgios, alguns recursos que são meio carta coringa. Por exemplo, a correição parcial. A correição parcial não tem previsão legal, então, não havendo previsão de recurso, você não tendo a possibilidade de recorrer, e em tendo aquela decisão judicial causado um tumulto processual, você pode se valer da correição parcial, em que pese ela não esteja prevista no nosso código. Há quem defina a correição como um recurso inconstitucional. Por quê? Porque é um recurso que foi criado pelos tribunais, pelos regimentos internos, não pelo legislativo. Quem cria recurso é legislativo. Quem legisla sobre o processo, necessariamente, é o poder legislativo. E então eles entendem que é o judiciário, comentei sobre isso também já no início da aula, que é o judiciário legislando, porque quem cria os seus regimentos internos é o próprio judiciário. Muito bem. Há decisões, como eu falei para vocês, que não são recorríveis, que são as decisões interlocutórias por força do princípio da não recorribilidade das decisões interlocutórias, à exceção daquelas decisões, daquelas questões previstas no artigo 581, que são impugnáveis por meio do recurso em sentido estrito. O segundo pressuposto é a adequação. Não basta que o recurso seja cabível, você tem que interpor o recurso adequado. E aqui nós retomamos um princípio que nós vimos lá no início da aula. Em que pese a adequação seja um pressuposto recursal, esse pressuposto ele é mitigado
pelo princípio da fungibilidade. Caso você interponha um recurso incorreto, inadequado, o tribunal poderá conhecer o seu recurso como se fosse o recurso adequado, como se fosse o recurso correto, por força do princípio da fungibilidade. Não se esqueça, o seu erro não pode ser um erro grosseiro e o seu recurso errado tem que respeitar todos os pressupostos do recurso adequado. Caso contrário, o seu recurso não será conhecido, tá bem? O terceiro requisito é a tempestividade. E, ó, só para a gente dividir isso mais facilmente, quando eu falo em pressupostos, eu falo em dois tipos de pressupostos. Pressupostos objetivos, que eu não falei para vocês, e os pressupostos subjetivos. Os pressupostos objetivos são aqueles que dizem respeito à materialidade do recurso, ao recurso em si, tá? E os subjetivos são aqueles que dizem respeito às partes, tá bem? Dito isso, voltando, estou falando só dos pressupostos objetivos por enquanto. Primeiro, o cabimento. Segundo, a adequação. O terceiro, a tempestividade, que também não merece maiores divagações sobre o assunto. Cada recurso tem um prazo específico previsto em lei. Cada recurso tem que ser interposto no seu prazo correto. E aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos os prazos próprios, que são aqueles prazos peremptórios, aqueles que a lei estabelece sem alteração, e os prazos impróprios. Quando você interpõe um recurso, alguns recursos, não todos, você tem dois momentos para poder tratar desses recursos. Um, que é a interposição. O segundo são as razões de recurso. Isso, pessoal, acontece só no processo penal, tá? No processo civil, por exemplo, não tem essa possibilidade de dois momentos. Quando você interpõe o recurso, você já apresenta as razões da sua indignação. No processo penal, não. Você tem dois momentos distintos. Um é da fase de interposição e o outro da apresentação das razões. Não todos os recursos. Os dois recursos que permitem isso é o recurso de apelação e o recurso antedistrito. Muito bem. Quando eu interponho o meu recurso, eu tenho 5 dias, tanto para um quanto para outro, tanto para apelação quanto para o recurso antedistrito. Eu tenho 5 dias para interpor o meu recurso. Se eu interpuser para além desse prazo, meu recurso não vai ser conhecido, porque ele fere o pressuposto recursal da tempestividade. Mas vamos imaginar o seguinte, eu interpus o meu recurso. Eu interponho o recurso e falo assim, olha, eu quero apelar, apresentar as minhas razões em segunda instância. O tribunal, o juiz falou, ok, se interpôs, cumpriu os 5 dias, tá beleza. Agora você tem que apresentar suas razões. Chegou meu processo lá no tribunal, eu sou intimada para apresentar as minhas razões. Eu tenho agora 8 dias para apresentar as razões de apelação. Se eu não apresentar no prazo as minhas razões de apelação, o meu recurso não vai ser improvido. O meu recurso não vai ser extinto, ele vai ser conhecido e vai ser julgado da mesma forma. Por quê? Porque a tempestividade diz respeito à interposição e não à apresentação das razões. O que eu quero dizer com isso? Para apresentar as razões, o meu prazo é um prazo impróprio. Ele não é um prazo peremptório, um prazo marcado e definido que tem que ser aquele, senão não vai ser conhecido. Eu posso, sim, eventualmente, apresentar além do prazo. Ó, não se esqueça, eu posso entre aspas. A ideia aqui é que é um prazo mais flexível, mas também não significa que você não deva respeitar os prazos legais. Por quê? Porque aquele que não atende a determinação legal pode estar litigando de má-fé. E toda e qualquer litigância de má-fé pode ser apenada por multa. Tá bem? Então, tomem bastante cuidado com isso. Mesmo que seja um prazo impróprio, se o juiz achar que você está de má fé, você pode ser multado. Muito bem. E aqui nós temos um outro requisito, que é o requisito da motivação. E aqui nós temos um problema. Imaginem só. Bom, primeira coisa, o que é motivação? Quando eu interponho um recurso, eu quero que aquela decisão seja modificada. A gente já falou sobre isso no início da nossa aula. Então, eu tenho que dizer o porquê que eu quero que ela seja modificada. O que eu quero modificar naquela decisão. Qual é o motivo da minha resignação? Uma vez que eu interpus esse recurso, eu preciso apresentar, então, os motivos do meu inconformismo. Repetindo, eu tenho o momento da interposição do recurso e o momento da apresentação das razões. É nas razões de recurso que eu vou motivar o meu recurso. Eu vou dizer o porquê que eu estou querendo que a decisão seja modificada. A peça de interposição,
E aqui, mais uma vez, eu gostaria de ter conversado com vocês um pouco mais no início da aula, né, para que vocês tivessem participado um pouco mais, para eu entender do perfil dessa turma. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se vocês todos advogam, se a maioria advoga, se já tiveram essa oportunidade de apresentar recurso, enfim, isso que eu queria ver como é que funciona. Mas, enfim, vou partir da premissa de que todo mundo sabe disso, ou que todo mundo já fez um recurso de apelação. A petição de, ou melhor, vou partir da premissa de que ninguém sabe, tá bom? Eu tenho dois momentos, então, a interposição e as razões. A primeira peça, que é a peça de interposição, é uma peça seca, simples. Você vai lá como todo e qualquer recurso. Excelentíssimo senhor, juiz, fulano de tal, estou interpondo o recurso. Eu vou qualificar todo e qualquer... O povo fala, eu não sei escrever, eu não sei fazer petição. Gente, qualquer peça em direito é idêntica, é fato, direito e pedido. Tá? Não tem erro. Lá em cima, no cabeçalho, você vai identificar a competência. Você está encaminhando para aquele juiz porque aquele juiz é o juiz competente, é ali que você fixa a competência. Quando você qualifica o réu, você está apontando o quê? A legitimidade recursal, certo? Então, você vem, excelentíssimo senhor, João da Silva vem por meio deste interpor recurso de apelação. Quando você coloca o nome recurso de apelação, você está apontando o cabimento do recurso, certo? Requerendo seja recebido, processado e encaminhado ao tribunal. Ponto. Isso é sua peça de interposição, só. E você pede para que você arrasou em segunda instância. No segundo momento, você vai apresentar suas razões. Então, o tribunal vai vir e vai falar assim, João da Silva, motive o seu recurso. Agora eu estou falando de motivação. Imaginem vocês que o advogado do João da Silva, nesse momento, não apresente as razões recursais. E agora? O que acontece com o recurso dele? O que vai acontecer com esse recurso de apelação? Vocês sabem me dizer? Alguém se habilita, por favor? Para eu não ter que perguntar para alguém qualquer? Vou perguntar para quem não participou até agora. Vamos lá. Guilherme, você está aí? Guilherme? Acho que não, né? Gabriel? Juliane, você tá. Eu tô vendo que você tá aí. Vamos lá, então vamos conversar. Vamos fazer que só estamos nós duas nesse momento. Sabe o que vai acontecer com esse recurso? Uma vez que o tribunal, se você, o seu recurso subiu, você é intimado a apresentar razões. Se você não apresentar razões, o seu recurso não vai ser extinto. Ele vai ser julgado do mesmo jeito, certo? Vai haver esse julgamento. E aqui é a grande discussão doutrinária, porque muitos entendem que isso aí feriria o princípio, o pressuposto, desculpa, da motivação. Porque o sujeito que está recorrendo não está explicando o porquê dele estar recorrendo, percebe? E mesmo assim, o tribunal aceita. E daí, nesse caso, o que vai acontecer? Quando eu estou recorrendo de uma determinada decisão, eu não quero necessariamente modificar toda a decisão, você concorda? Eu posso querer modificar uma parte dessa decisão. Quando eu recorro e não apresento os meus motivos, o tribunal vai conhecer da minha apelação como se fosse uma apelação plena, como se eu estivesse recorrendo de toda a decisão. Percebe? Uhum. Então, uma coisa que deveria ser prejuízo para o réu ou para o recorrente, acaba sendo um benefício para ele. Porque se ele não apresentar as razões recursais, vai acontecer necessariamente dele ter o recurso todo conhecido e podendo ser revista a integralidade da decisão. Entendeu? Uhum. O Gabriel está falando aqui que ele está sem microfone. Tá perdoado, Gabriel. Não se preocupe. Você entendeu? Entendi. Tranquilo? Então, tem quem defenda que o recurso não poderia subir sem razões. Que não haveria nenhuma possibilidade, porque isso feriria os pressupostos recursais, tá bem? Mas esse entendimento é minoritário.
Na prática, o recurso sobe sim. Ó, deixa eu ser mais didática na prática. Como é que funciona? São 3 posições, tá? Vamos voltar. Há quem entenda que esse recurso não pode ser conhecido por faltar motivação, porque falta o pressuposto recursal, certo? Do outro lado, no oposto, há quem defina que ele tem que ser conhecido e tem que ser conhecido com efeito pleno, podendo ser revisado o todo. Hoje em dia já tem uma posição mais, vamos colocar assim, mais amena sobre isso, mais equilibrada. O que acontece? Muitas vezes, e a maioria dos juízes hoje tem adotado esse posicionamento. O advogado foi intimado a apresentar razões. Ele não apresentou. O que o juiz faz? Intima o réu. Fala, réu, o seu advogado foi intimado a apresentar as razões para motivar o recurso e não motivou. Então, você constitua outro advogado para apresentar as razões recursais, certo? Se o réu fizer isso, beleza. Se o réu não fizer isso, não constituir um outro advogado, o que o tribunal faz? Nomeia um dativo. Entenderam a situação? Para quê? Para que esse requisito da motivação ele fique efetivamente respeitado. Então, são 3 os posicionamentos. O mais firme sempre foi o do conhecimento pleno. Olha, por isso que eu achei importante falar para vocês, tem vindo uma forte corrente nesse sentido intermediário, dizendo, olha, intima o réu. Se ele não apresentar o recurso, a motivação através de um outro advogado, então, nesse caso, a gente nomeia um advogado dativo para fazer isso. É obrigatório? Não. Esse é um posicionamento que tem sido utilizado como forma de garantir mesmo o contraditório. Mas isso não vale também para todos os recursos. Há recursos, como os recursos excepcionais, o extraordinário e o especial, que se você não motivar, seu recurso é extinto, tá? Isso só é possível quando eu falo do especial e do extraordinário. Ou quando eu falo da apelação e do recurso antidistrito, que são esses recursos que são divididos em 2 momentos, de interposição e de motivação, tá bem? O 5º pressuposto recursal objetivo, né, é a regularidade procedimental. Alguns recursos, eles exigem o cumprimento de algumas regularidades. Por exemplo, ó, vamos voltar ao recurso especial. O recurso especial, quando você trabalhar com a ideia do dissídio jurisprudencial, o que é isso? O recurso especial você pode interpor quando ofender a lei federal, ou o objetivo também do recurso especial é manter a uniformidade das decisões em todo o território nacional. A nossa lei é uma só, nosso código é uma só, é um só. Então, o que eu preciso? Eu preciso que esse código seja aplicado de maneira uniforme. Vocês concordam? Não pode uma mesma lei ser aplicada tão dissonante em vários lugares do país. Então, é para isso que você se utiliza também do recurso especial, para que as decisões sejam, se não iguais, parecidas, respeitando a lei. Nessa perspectiva, quando eu trabalho com dissídio jurisprudencial, vamos imaginar que aqui no Paraná, um juiz tenha dado uma decisão dizendo, olha, não gosto de contar caos, mas olha o que aconteceu num processo meu. Um sujeito estava levando drogas para Portugal, tá? Ele foi pego no aeroporto, em Recife, foi preso em flagrante. Uma vez que ele foi preso, ele confessou, falou assim, de fato, eu estou levando droga, estou levando cocaína para Portugal. O processo começou. Ele confessou, o que eu fiz? Pedi o reconhecimento da atenuante da confissão, correto? Como todo mundo faria. O juiz veio e falou o seguinte, ele só confessou porque ele foi pego. Se ele não tivesse sido pego, ele não teria confessado. Eu fiquei pensando, mas como assim? Ele tinha que andar com cartaz dizendo, estou carregando drogas para poder ter o direito à confissão? Não me parecia muito viável esse raciocínio. Mas o juiz insistiu nisso. Eu recorri, no caso o tribunal modificou, mas vamos imaginar que não tivesse modificado, tivesse mantido o entendimento do juiz, dizendo só há atenuante da confissão quando o réu confessa antes de ser preso. Vamos imaginar que esse entendimento tenha sido adotado. Num outro tribunal, é claro
que foi reconhecido uma atenuante de confissão nessas circunstâncias. Afinal de contas, o réu confessou, correto? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a decisão desse outro tribunal e dizer, olha, uma mesma lei, que é a lei de drogas e o Código Penal, foi aplicado diferente em 2 estados diferentes, por 2 tribunais diferentes. Então, eu quero que a decisão desse estado valha para o meu estado também. Para isso que vale o recurso especial também, né? Nessa perspectiva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar como decisão, como um acórdão, um paradigma, uma decisão de outro tribunal, não pode ser do mesmo tribunal, eu tenho que apresentar essa outra decisão. Isso é regularidade procedimental, isso faz parte do procedimento. Se eu não apresentar esse acordo, se eu não apresentar essa decisão, o meu recurso não vai ser conhecido, porque faltou um requisito, um pressuposto processual. Entendido? Eu tenho que observar isso. O agravo no processo civil, por exemplo. Para que eu possa agravar, eu tenho que juntar a procuração, eu tenho que comprovar a tempestividade do meu recurso, eu tenho que juntar a decisão recorrida. Se eu não juntar esses documentos, o que vai acontecer com o meu recurso? Não vai ser conhecido. Por quê? Porque falta regularidade procedimental, porque o procedimento daquele recurso não foi observado, não foi obedecido. Entendido isso? Bastante simples. Outro requisito é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do recurso. Primeira coisa, o que é um fato impeditivo? O que me impede de recorrer? O fato impeditivo é a renúncia. Uma vez que eu renunciei ao meu direito de recorrer, eu não posso mais recorrer. Pessoal, importante, o Ministério Público não pode renunciar. O Ministério Público, ele não pode fazer isso por quê? Porque o que importa não é a opinião pessoal do promotor. O que importa é a atuação do órgão ministerial. Por isso que ele não pode renunciar. Aliás, o Ministério Público não pode renunciar, não pode desistir de recurso. O Ministério Público tem algumas obrigações que são inerentes à função. E aqui mais uma situação que eu acabei não falando para vocês, lá na motivação, puxando esse gancho do Ministério Público. Lembra que eu falei que eu posso eventualmente não apresentar as minhas razões? Eu vou fazer isso num segundo momento, eu interponho e depois apresento as razões? Há quem entenda que o Ministério Público não tem essa prerrogativa. Que o Ministério Público, uma vez que ele interpôs o recurso, ele junto com a interposição, ele já tem que apresentar a motivação. Junto com a interposição, ele já tem que apresentar as razões recursais. Por quê? Porque se ele não fizer isso, quem vai ter que fazer o trabalho dele é o procurador, que atua lá no tribunal. Entendido? É como se você estivesse jogando o trabalho pesado para outra pessoa. Por isso que é o Ministério Promotor que atua no caso, é que apresenta as razões de recurso. Alguns doutrinadores minoritários entendem que é possível, por uma questão de isonomia processual, que deveria ser possível ao promotor, ao Ministério Público também fazer dessa forma. Aqui em Londrina teve um caso, que até um caso que ficou famoso em todo o Paraná, não foi de Londrina, foi do Paraná todo, que é a Operação Publicano. Na Operação Publicano, não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento, que sim, né? Arapongas, Londrina, tão pertinho. Acho que é bem possível que todos vocês tenham tomado conhecimento dessa ação, que era uma ação dos fiscais da Receita, que estavam sendo acusados, alguns fiscais estavam sendo acusados de cobrar propina para não autuar determinadas empresas. E nessa ação houve essa situação do Ministério Público apresentar, interpor o recurso de apelação e pedir para arrazoar em segunda instância. Mas antes que isso chegasse ao tribunal, para que definisse como é que seria, o Ministério Público já apresentou as razões, então acabou não finalizando como ele esperava, mas por vontade deles mesmo, eles que apresentaram as razões sem que o juiz tivesse pedido. Eu até achei que nesse caso eu saberia como é que seria essa aceitação, né, como é que o tribunal estaria entendendo nesse sentido, mas o próprio Ministério Público não foi até o fim com esse ideal deles aí, e acabou apresentando as razões naquele momento. Muito bem. Com relação à renúncia ainda, a renúncia ela pode ser tácita ou expressa. O que é uma renúncia expressa? Eu venho e digo, renuncio ao meu direito de recorrer. Simples assim. Eu estou expressando expressamente, expondo a minha vontade de não recorrer, de renunciar ao meu direito. Diferente das renúncias tácitas. A renúncia tácita,
ela acontece quando a pessoa pratica algum ato que se contradiz, se contrapõe àquela vontade dela de recorrer, sem expressamente fazer isso. Não há previsão de renúncia tácita nas ações públicas incondicionadas, tá bem? Só as expressas. Ação pública incondicionada só tem a previsão de renúncia expressa do réu. Muito bem. Estou tentando pensar aqui num exemplo de uma renúncia. Aqui, eu lembrei, pensei. Imaginem vocês, uma ação privada, tá? Que eu proponho uma ação contra alguém que ofendeu minha honra. Eu quero recorrer. Aí depois, passado um tempo, eu resolvo que essa pessoa virou minha melhor amiga, virou um monte de foto no Facebook, a gente fazendo festa, tirando foto, virou minha melhor amiga. Eu me sinto ofendido com aquilo que a pessoa fez? Eu ainda estou ofendida? Não parece, né? Então, essa pode ser uma forma de renúncia tácita ao seu direito de recorrer. Forçando um pouco a barra o exemplo, mas só para vocês entenderem a ideia de que não necessariamente precisa ser expressa essa manifestação. Muito bem. Os fatos extintivos, ao contrário dos fatos impeditivos, só para esclarecer, o fato impeditivo é aquele que impede o recurso. Você não interpôs e não interporá o recurso. Diferente dos fatos extintivos. Você já interpôs o seu recurso e por algum motivo, por alguma razão, esse seu recurso vai ser extinto. Quais são as razões? Tem duas. Primeiro, a desistência. Eu vou lá, interponho um recurso, aí o recurso está tramitando, está correndo, eu venho e digo assim, desisto do recurso, por razões qualquer razão, não importa quais são as razões. Eu simplesmente venho e manifesto o meu desinteresse no prosseguimento daquele recurso. Isso é desistência. Pessoal, mais uma vez, o Ministério Público não poderá desistir. Tem até um artigo que expressamente fala disso. Aqui, ó. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. 576, tá bem? A parte pode, mas o Ministério Público não pode. A segunda possibilidade, a segunda causa extintiva, o segundo fato extintivo de recurso é a deserção. O que é a deserção? A deserção ela acontece de duas formas no processo penal. No processo civil, quando você fala assim, o recurso está deserto, o que é isso? Você não pagou as custas. Né? Quando você recorre, você tem que pagar custos de processo. No processo penal, além dessa questão das custas, também tem a situação da fuga do réu. O réu está preso. Aí, durante o julgamento do recurso, ele foge da prisão. A fuga do réu caracteriza, ou pode caracterizar também para o processo penal a deserção. Então, são só essas duas hipóteses. No processo penal, em regra, as custas elas são pagas ao final do processo. Você só paga a custa processual depois que o processo acabou. Aí, se você perdeu, se você sucumbiu, você paga as despesas do processo. Então, em regra, você não paga para recorrer, tá? Mas isso não vale para as ações privadas. Nas ações privadas, alguns códigos de normas exigem que haja o pagamento prévio das custas do recurso, tá certo? Então, nessa hipótese, o cartório pode cobrar antes o pagamento de custas. Não é comum, mas existe essa possibilidade, por isso que eu estou falando para vocês. Muito bem. Acho que dos pressupostos objetivos eu já falei de todos. Alguma dúvida desses ou não? Tranquilo? Agora vamos aos pressupostos subjetivos. Como eu falei para vocês, a diferença dos pressupostos objetivos dizem respeito ao recurso em si, enquanto que os subjetivos dizem respeito à parte que interpõe o recurso. Primeiro pressuposto subjetivo é a sucumbência. O que é sucumbir? Sucumbir é perder. Só pode recorrer aquele que perde. E aqui, mais uma vez, eu trouxe um conceitinho do professor Vicente Greco Filho,
que eu vou ler para vocês. A situação que decorre do não atendimento de uma expectativa juridicamente possível, que caracteriza o interesse de recorrer, de pedir a reforma de uma decisão. Ainda que não se possa caracterizar a situação como de prejuízo no sentido material, ou ainda que não haja possibilidade de confronto entre o que foi pedido e o que foi decidido. Se a decisão não atendeu à expectativa juridicamente possível, haverá sucumbência e, consequentemente, viabilidade de recorrer. O que ele quis dizer com isso? Eu falei para vocês essa situação, não me lembro qual foi o contexto, mas da primeira parte da nossa aula também. Se eu peço para que o juiz reconheça que eu sou inocente, que está provado que eu sou inocente, e que ele me absolva por isso, caso o juiz me absolva por outro fundamento, eu posso recorrer. Entendido? Ainda que o resultado final aparentemente seja o mesmo. Eu sucumbi, eu perdi, porque aquilo que eu queria não foi reconhecido. Entendido? Eu não perco a sucumbência por causa disso. E, por fim, a legitimidade para recorrer. Quem que tem legitimidade para recorrer? Todo mundo pode recorrer, certo? O Ministério Público, o querelante, o querelado, o réu. E aqui nós temos só um questionamento. Quando eu falo no Ministério Público, eu pergunto a vocês, vamos supor que o réu tenha pedido, aquele mesmo exemplo, pediu para que ele fosse absolvido, porque está provado que não foi ele. O juiz vem e fala, eu absolvo, porque não há provas de que foi. Fundamento diferente, mas houve absolvição. O réu não recorre. Para ele tá bom, tá absolvido, tá tudo certo. Pode o Ministério Público recorrer em favor do réu nessa situação? Pode o Ministério Público recorrer para que a decisão seja reformada? Para que o réu seja absolvido, porque está provado que não foi ele? Pessoal, olha só. Em tese, pode. Por quê? Porque o Ministério Público, mais do que parte, ele é fiscal da lei. E aqui é o problema que nós enfrentamos no Brasil. Em outros países latinos, como a Espanha, por exemplo, eles têm dois membros do Ministério Público. Tem o Ministério Público acusador e tem o Ministério Público fiscal da lei. Perceba? Nessa perspectiva, como eles têm dois órgãos distintos, nesse caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, o Ministério Público fiscal da lei poderia recorrer. Por quê? Porque o Ministério Público acusador é parte contrária. Então, não tem interesse em recorrer, não é verdade? Afinal de contas, ele, no caso, não poderia beneficiar a parte contrária. E aqui no Brasil nós temos esse problema, porque o mesmo órgão exerce essas duas funções. Então, o Ministério Público, em tese, poderia, não deveria recorrer para beneficiar o réu como fiscal da lei, mas em contrapartida ele não vai recorrer. Por quê? Porque ele é parte. E como parte, ele não tem interesse na reforma daquela decisão. Vocês entenderam a perspectiva? Então, esse é um problema estrutural, tá? Institucional, um problema do nosso sistema brasileiro, que, infelizmente, nós não temos como resolver se não houver uma alteração legislativa. Essa é uma discussão que vocês podem trazer também para a questão da investigação pelo Ministério Público. Fazendo um parêntese aqui. O Ministério Público pode investigar? Essa é a pergunta. O Ministério Público investiga, isso é fato, né? A gente sabe que eles investigam. Mas a pergunta é, ele pode? Quando eu trabalho com a perspectiva de um Ministério Público como órgão acusador, talvez ele está fazendo provas para ele. Mas o Ministério Público fiscal da lei, ele vai, de fato, atuar numa investigação como fiscalizador dessa lei ou ele vai atuar como parte? Ele está exercendo dupla função. É como se ele estivesse atuando contra ele mesmo. Porque o Ministério Público Fiscal da Lei, pelo menos num país como a Espanha, ele atua em defesa do réu, dos direitos do réu, e não dos direitos da acusação. Perceberam que o fundamento é completamente diferente. Ele observa se os direitos do réu estão sendo respeitados durante aquela investigação, ou se aqueles direitos estão sendo respeitados durante o processo. Coisa que a parte não está nem aí. O Ministério Público parte... Para ele não importa se está sendo respeitado ou se não está sendo respeitado, contanto que ele
consiga êxito no resultado da ação, como parte, qualquer um vai pensar dessa forma. Vocês concordam? Então, isso é uma questão que a gente precisa analisar quando fala da legitimidade das partes aqui nos recursos. A minha ideia, mais do que responder, é colocar dúvidas na cabeça de vocês, tá? Eu preciso que vocês saiam daqui com dúvidas. Eu preciso que vocês queiram respostas e procurem respostas. Muitas dessas respostas eu não tenho. São inquietações que também trago comigo por muitos anos, desde que comecei a estudar o direito. Então, se vocês souberem, quiserem opinar, mais uma vez, fiquem à vontade. Muito bem. Dito isso, é importante também falar sobre os efeitos que são dados aos recursos. Os recursos, eles podem ter 4 efeitos, basicamente. Efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito extensivo e efeito regressivo. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é o efeito comum a todos os recursos. Todo recurso tem efeito devolutivo. Repetindo, todo recurso tem efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Quando uma decisão é proferida, você não gostou daquela decisão, você quer a reforma daquela decisão, o que você faz? Você devolve a matéria para uma nova apreciação. É isso que o recurso faz, é devolver a matéria para nova apreciação. Por isso o efeito devolutivo. Você quer que aquela decisão seja revista. Você só recorre por isso, certo? Por isso o efeito devolutivo. Diferente do efeito suspensivo. O efeito suspensivo, nem todo recurso tem. Aliás, a minoria dos recursos tem. O efeito suspensivo automático. Tá? Estou falando do efeito automático. Quando você interpõe a apelação, por exemplo, uma vez que você interpôs a apelação, o sujeito foi condenado. Você interpôs o recurso de apelação, em regra, essa apelação vai ser recebida com efeito suspensivo. O que significa isso? Vai suspender o efeito da decisão até que você decida o recurso, certo? O efeito dessa decisão, ele não vai ser preso até que você decida esse recurso. Isso é o efeito suspensivo. Eu falei para vocês da apelação, né? Que a apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Por que eu digo em regra? Se o sujeito foi absolvido e o Ministério Público recorrer dessa absolvição, da sentença absolutória não tem efeito suspensivo. Uma vez que o réu foi absolvido e o Ministério Público recorreu, o réu será posto imediatamente em liberdade. Não vai suspender os efeitos. O contrário não acontece. O réu não vai ser preso imediatamente, mas vai ser solto imediatamente. Entendido? Então, a absolutória não tem efeito suspensivo. Deixa eu ver aqui o artigo 597. A apelação de sentença, artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo disposto no artigo 393, aplicação provisória de interdições de direitos de medidas de segurança e o caso de suspensão condicional da pena. Aqui é uma questão de também política criminal. Vamos imaginar que o sujeito tenha sido condenado a aplicada uma medida de segurança para ele. A gente corre de internar uma pessoa, colocá-la num hospital de custódia, por exemplo, que é um tratamento psicológico, manicômio, antigamente a gente chamava de mudou de nome, mas não mudou a estrutura, né? Mas é o famoso manicômio judiciário. Internar uma pessoa num hospital de custódia e depois ela ser absolvida. Esse tempo que ela passa num hospital de tratamento psiquiátrico, por exemplo, é um tempo que ela não recupera. Por isso, nesse caso, você não tem como também não conferir esse efeito, tá bem? O terceiro requisito, o terceiro efeito é o efeito extensivo. O que é o efeito extensivo? O efeito extensivo é o seguinte: alguns recursos, a decisão proferida num recurso se estende a um outro corréu, ainda que esse corréu não tenha interposto. Eu sempre trabalho com um exemplo. Lembra do goleiro Bruno? É um caso que eu acho muito bom para dar de exemplo. Vamos imaginar que o goleiro Bruno, condenado por matar Elisa Samúdio, recorra. Só ele que recorreu. O Macarrão, que era o corréu, vocês lembram dessa história? Não. Famoso, todo mundo lembra, eu acho, né?
Vamos imaginar que o Macarrão, que era o corréu, o comparsa dele, o suposto comparsa, não tenha recorrido. O goleiro Bruno vem e fala assim, ó, eu tô recorrendo porque a Elisa Samúdio está viva. Aliás, disseram que ela estava viva em um monte de lugar já. Vamos imaginar que de fato ela estivesse viva. Se a Elisa Samúdio está viva, ele não pode, o Bruno não pode continuar condenado por matar a Elisa Samúdio, vocês concordam? Aí vai haver um recurso e vão julgar procedente o recurso dele, vão dar provimento ao recurso dele para absolver o goleiro Bruno da acusação. Só que se a Elisa está viva, o Bruno, ela pode estar morta por Macarrão? Não tem essa possibilidade, vocês concordam? Então, ainda que o Macarrão não tenha recorrido, a decisão dada ao Bruno vai se estender ao Macarrão. Isso aqui é o efeito extensivo. Pessoal, importante, muito importante. Só haverá efeito extensivo se não se tratar de uma questão de ordem pessoal. Como assim? Vamos imaginar que o Bruno tenha 18 anos, 17 não adianta, 18 anos. Vocês sabem que para uma pessoa que tem entre 18 e 21 anos, a prescrição corre pela metade. Não sabem disso? Então, o goleiro Bruno vem e fala assim, olha, como eu tenho 18 anos, o crime para mim está prescrito, porque aconteceu na data de tal, da data de tal, a prescrição pela metade já deu a prescrição para mim, certo? O tribunal vem e reconhece, de fato, o crime está prescrito para o Bruno, porque ele tinha 18 anos na época do fato. O Macarrão tinha 25. Vai se estender esse efeito para o Macarrão? Não, por quê? Porque é uma questão de ordem pessoal. Entendido isso? Só haverá efeito extensivo, então, se não se tratar dessas questões. Deixa eu só ver aqui também, que nós temos um artigo que trata disso. Aqui, artigo 580 do CPP, tá? No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros, certo? Então, se estendem os efeitos desde que não se trate de uma questão de ordem pessoal. E, por fim, o efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? O efeito regressivo ele é vulgarmente chamado de juízo de retratação. Há recursos que, quando você interpõe, o juiz, quando eu falei sobre o exame de admissibilidade recursal, eu não sei se eu comentei, mas se eu não comentei, eu vou comentar agora. Quando eu vou recorrer, eu interponho um recurso perante o juiz que deu a decisão, e o recurso o juiz que deu a decisão vai receber ou rejeitar, vai fazer o primeiro exame de admissibilidade recursal e mandar para o tribunal, certo? E é o tribunal que vai reformar ou não reformar a decisão. Nessa perspectiva, quando o juiz recebe esse recurso, dessa primeira vez, ele pode reavaliar a decisão dele. O que é isso? Ele pode rever a decisão dele. E é isso que se dá o nome de efeito regressivo. Ele reavalia e pode mudar de ideia. Ele pode se retratar. Entendido isso? Isso é o juízo de retratação. O recurso que cabe a esse juízo de retratação é o recurso em sentido estrito, que está previsto no artigo 581. Tá certo? Por que o juiz pode rever essa decisão dele? Porque eu estou falando de uma decisão interlocutória que não pôs fim ao processo. Significa que o juiz vai continuar atuando naquele processo, certo? Se o juiz continua atuando naquele processo, nada impede que ele reveja uma decisão que ele já deu, diferente de uma decisão de mérito. Uma vez que o juiz sentenciou um processo, ele entregou a prestação jurisdicional, desculpe. Se ele entregou a jurisdição dele, ele não vai mais atuar lá. Não tem como ele rever uma coisa que ele já não domina mais. Um processo que ele já não cuida mais. Entendido? Por isso que quando se trata de decisão de mérito, não tem efeito regressivo. Muito bem. Por fim, os recursos. É a minha criança que está chorando, gente. Minha bebê de 4 meses. Acabou de acordar. Ela tinha dormido no meu intervalo, mas ela acordou. Estão ouvindo? É. Enfim, vamos lá.
depois eu dou um jeito. O recurso, ele é classificado de 4 formas, tá? Eu vou só finalizar essa classificação aqui, daí eu vou amamentar, tadinho. Mas assim, só porque o conteúdo também da aula já está se esgotando, qualquer coisa a gente volta para tirar dúvidas, tá? Não, é rapidinho. Ele é classificado em ordinário ou excepcional, involuntário ou necessário. O recurso, ele é ordinário. Vamos dividir assim nessas duas primeiras partes, ordinário ou excepcional, façam uma chavinha aí, ou voluntário e necessário, dividam nessas duas perspectivas. Um recurso ordinário é aquele que você pode discutir, rediscutir tudo, tanto matérias de fato quanto matérias de direito, certo? Você pode reavaliar tudo nesse recurso. Diferente dos recursos excepcionais. Nos recursos excepcionais, você não discute mais matéria fática. Você só discute matéria de direito. E aqui eu estou falando de só 2 recursos. Só existem 2 recursos no nosso sistema jurídico que são chamados recursos excepcionais, que é o recurso especial e o recurso extraordinário. Nesses 2 recursos, como eu falei para vocês, você não pode reavaliar a prova. Você não pode discutir fato, você só discute direito. Entendido? Todos os outros são recursos ordinários. Bem? A segunda divisão são os recursos voluntários e os recursos necessários. Nos recursos voluntários, como o próprio nome já sugere, eu tenho chamados recursos que dependem da vontade da parte. E, pessoal, aqui, mais uma vez, a doutrina entende que recurso é sempre voluntário. Esse negócio de recurso necessário não é recurso, tá? Já explico. Recurso voluntário é aquele que depende da vontade da parte, porque só a parte tem interesse na reforma da decisão. Ao contrário dos recursos necessários. Os recursos necessários, os chamados recursos ex officio, são aqueles em que o juiz interpõe o recurso da própria decisão dele. O juiz remete a decisão dele a um reexame necessário. Não é a parte que faz isso, é o próprio juiz. Quando que isso acontece? Para vocês terem isso claro. Artigo 574 do CPP. Os recursos são voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Primeiro, da sentença que conceder habeas corpus. Se conceder um HC, então, e aqui entendam, o habeas corpus que for impetrado em primeiro grau. Se o juiz sozinho, juiz de primeiro grau, não desembargador, não tribunal, se ele concede uma ordem de habeas corpus, ele tem que pegar a decisão dele e ele mesmo remeter para uma nova apreciação do tribunal. Para o tribunal ver se mantém a decisão dele, agora numa decisão colegiada, se mantém ou se reforma, tá bem? E a segunda possibilidade é da decisão que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Pessoal, estou falando de absolvição sumária. O processo, vocês já tiveram aula sobre ritos procedimentais ou não? Aqui na pós? Ainda não? Mas vocês vão ver que durante o processo tem a sentença ao final da ação penal, como eu falei para vocês, a persecução penal tem um caminho. Na fase do meio, que é a ação penal, tem a sentença final, mas antes da sentença final, o juiz tem a possibilidade de absolver sumariamente o réu, logo no comecinho do processo. Essa absolvição sumária, ela pode acontecer quando houver uma excludente, por exemplo, visivelmente uma excludente de licitude, ou alguma causa de isenção de pena. Se o juiz fizer isso de plano, antes da instrução processual, se ele fizer isso antes de colher todas as provas, dessa decisão, necessariamente caberá um recurso ex officio. O próprio juiz vai ter de submeter a decisão dele a uma apreciação do tribunal, para que confirme ou reforme essa decisão. Entendido? Tranquilo? Vocês têm alguma pergunta com relação
a teoria geral, os princípios, os pressupostos, a classificação. Você está me fazendo inveja, né, Gisele? Hein? Alguma pergunta? Eu não sei quem está aqui mesmo, mas quem tiver, pessoal, fiquem à vontade. Agora a hora é agora. Nada? Na próxima aula, a gente vai falar sobre, vai iniciar, eu vou encerrar a gravação para a gente conversar aqui um pouquinho só, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os